Josué 7, deu certo? Josué 7, verso 7. Amém. 7, 7. Se você quiser ficar sentado, se quiser se levantar, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim: disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, fica a dica aí, ó. E então, que farás ao teu grande nome? Ele joga a responsabilidade para o Senhor. Amém? Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Que o Senhor possa fazer o uso desse tempo que estamos reunidos em comunidade para falar o coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Quarta da vitória. Glória a Deus. Campanha Desentulhando Poços. Glória a Deus. Essa história, ela está logo à frente daquela situação que a gente canta todo final de culto aqui na igreja. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. O povo conduzido por Josué, o povo de Deus, eles entendem que o braço forte do Senhor está sobre eles, e em tudo que eles tocam, em tudo que eles fazem, dá certo. É por isso que na minha e na sua vida as coisas dão certo, enquanto a gente coloca o Senhor em primeiro lugar. Enquanto a gente busca primeiro o reino, as outras coisas vão sendo acrescentadas. E não era diferente com esse povo. Enquanto eles estavam entendendo que a mão do Senhor estava sobre eles, a gente fala sempre sobre a medida, os 6 palmos, as 6 medidas e mais uma mão, e essa mão é a mão do Senhor. Sempre vai dar certo se a gente age dessa forma. Amém. Eles entram na cidade de Jericó. Na verdade eles não entram, porque ela está murada e com os portões fechados, ninguém entra, ninguém sai. E a ordem de Deus é que eles comecem a marchar ao redor daquela cidade. A história, gente, todo final de culto os meninos dançam aqui. Eles marcham um dia, eles marcham 2 dias, eles marcham 3 dias, no 6º dia eles marcham 7 dias, e a arca do Senhor está sendo levada em volta da cidade fortificada. Mas no 7º dia eles marcham, adoram e gritam, e as muralhas ruirão, e cai. O povo, depois daquela grande batalha, depois daquela grande vitória, dá uma relaxada. Não é normal quando a gente passa por um período de luta, de guerra, de enfrentamento com o inimigo, de crises, de situações na família, no trabalho, que nos desafiam, aí a gente vence, sai por cima. O que acontece? Relaxa. Baixa a guarda. Baixa a guarda. Já não jejua mais com frequência, já não faz propósitos mais com frequência, já não vai ao monte com... Ah não, bobo, isso aí tá frio demais, sabe, eu estou orando lá de casa mesmo. Brinca com as coisas de Deus. Eu gosto de ir no monte de coberta. Você vai ver que você vai falar com você lá no monte de coberta. Eu lembrei de uma propaganda da CEMIG, né, que a voz fala assim: chega mais perto. O cara está mexendo na rede elétrica, chega mais perto. Eu falei: não, eu dou mole para a morte. Então é as vozes que vocês vão ficar ouvindo em monte de coberta. Querido, a gente costuma dizer e ouvir e até viver, que isso é para mim também, que é no vale que a gente é crente. Quando a gente alcança a vitória e sai do vale, só Deus sabe o que a gente faz. Parece que a gente precisa de viver eternamente na luta, no vale, para a gente dar valor a Deus, para a gente estar agarrado, coladinho com Deus. Quando você está esperando o resultado de um exame, de uma doença que você está achando que você tem, você fica: nossa, Deus do céu, você acende até vela. Mas quando chega o laudo, fala: não, confundiu, não tem nada disso não. Aí você já pega até uma escola. Vocês não, né? Crente não, em nome de Jesus. Mas relaxa, abre a guarda totalmente.
E o povo abriu a guarda totalmente depois de ter vencido Jericó, de ter conseguido derrubar as muralhas e tomar a cidade. O povo já havia avançado, a terra prometida já estava sendo conquistada. Existem promessas sobre a minha e sobre a sua vida, mas elas não vão vir de graça. Porque assim como o povo que recebeu a terra prometida como promessa, quando eles entram na terra prometida, eles descobrem que era deles. Só que tinha gente morando lá. Já viu aqueles apartamentos da Caixa que você compra, mas você tira quem está morando lá? Aí você pega aqueles caras mala, 3 peixeiras, 2 cartucheiras, 5 revólveres. Não, pode ficar no apartamento do seu, não quer mais não. Era tipo isso, querido. Só que o Senhor deu a terra e Ele deu a estratégia para tirar aquelas pessoas de lá. E quando Ele dava a estratégia para tirar as pessoas de lá, Ele falava: mata todos que estão lá, porque todos são inimigos. E em Jericó acontece algo a mais, que além de mandar matar todos, o Senhor ainda fala: não pegue nada de lá. Ouro, prata, bronze, as coisas de valor, não pegue nada de lá, porque essas coisas vão ser depositadas no templo do Senhor. E aí as pessoas, como eu disse domingo, com um zoião de gordura, vendo aquela quantidade de despojos naquela cidade, pô, isso aqui não é possível, isso aqui não vai fazer falta não. Se eu pegar esse negócio aí para levar para mim, ninguém nem vai sentir falta disso aqui, pô, tem tantos, só um. Mas quando o Senhor fala não, querido, é não, ainda que pareça uma coisa simples, uma coisa boba. Eu falei quarta-feira passada sobre as estratégias bobas que Deus dá, que a gente olha e fala assim: isso, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, no rio, para poder curar a lepra, uma estratégia. Nossa, uma coluna de fogo conduzir o povo, uma estrela levar o povo onde está o menino Jesus. Que estratégia que Deus dá? Querido, é para você entender que quem faz é Ele. As estratégias são de menos, só precisa de obedecer. E dando estratégia simples e boa, a gente ainda não cumpre, não consegue seguir. E por isso a gente não avança na vida. E por isso as coisas não acontecem, ou acontecem meia boca, pelas metades. A vitória vem mais ou menos. Quantas pessoas que vão viver na vida, hoje é quarta da vitória. Glória a Deus. Quantas pessoas que vão vivendo a vida e vai falando assim: pastor, não é do jeito que eu queria não era o que eu queria não era do jeito que eu esperava não, mas não tá bom, né? Não tá bom não, querido. Se Deus te prometeu o A, Ele não tem plano B não. Deus não trabalha com plano B. Não existe esse negócio de: pastor, eu precisava de fazer a prova tal, mas essa daqui está muito difícil, eu vou fazer a prova tal, porque o senhor já viu, né? Não vi não. A vitória de Deus é algo que você precisa de acreditar, que é algo diferenciado, que não vai depender de você só tem que cumprir tabela. É como a gente pegar um time do Campeonato Brasileiro e falar aqui: você é o campeão, é igual o Messi falou, né? Já sei que o Brasil vai ser campeão mesmo. É pegar o time no começo e falar: você vai ser campeão, você só tem que jogar os 36 jogos lá. Deus está querendo dizer para mim e para você que a gente só precisa cumprir tabela. A gente só precisa fazer o que tem que ser feito, porque a vitória já é minha, já é sua, e é a Bíblia que nos garante isso. Por isso nós estamos aqui no culto quarta da vitória. Porque se for olhar a minha situação e a sua situação, a gente não teria direito nenhum. A gente não teria condição de alcançar nada. A gente não teria condição de ter o que a gente tem. Estava conversando com a pastora lá em casa hoje, falando: amor, a gente tem uma vida aqui em casa que, poxa vida, o filho da cachaceira lá do Azteca, o filho do adulto que saiu de casa, aí começa a namorar com a menina, o pai arruma uma vaga no posto de gasolina, vai trabalhar de frentista, aí meu irmão mais velho vai fazer prova na polícia. Eu falei: estou com dó dele, porque tem muito tempo que ele formou, vou fazer junto com ele para ajudar ele a estudar. Aí eu passo na prova e ele não. E aí as coisas vão acontecendo na minha vida. Eu estou indo para 22 anos de serviços já prestados. E se eu olho lá para trás, eu não tinha condição nenhuma. Eu matava a aula, eu fugia da escola, eu era enrolão nas provas, nas aulas. Só pensava em tirar 60, era todo avacalhado. E Deus vem e começa a fazer da vida de uma pessoa toda avacalhada como eu, alguém que Ele vai querer usar. Glória a Deus.
Isso, querido, é para que você que está sentado aí entenda que se eu conseguir, se uma tralha como eu conseguiu, você que é muito melhor do que eu pode conseguir também. Você sabe por quê? Porque não fui eu quem fiz, foi Ele que fez. Glória a Deus. Então se Ele fez em mim, Ele pode fazer em você. Em nome de Jesus. Não é o cano que está operando o milagre, é a fonte que está jorrando a água do milagre. É verdade. Eu sou só um pedacinho de cano PVC. Você nem se é tigre, é aquele B mesmo, classe B. Nós somos só uma canaleta para essa água do milagre passar. E aí, querido, acontece que ao vencer o povo de Jericó, ao tomar aquela cidade, Jericó, o pessoal começa a comemorar, começa a fazer festa, e eu entro na mensagem agora. Cuidado com quem caminha com você. É verdade. Pastor, quarta-feira da vitória, desentulhando poços, o que isso tem a ver? Tem pessoas caminhando com você, querido, que a cada pedra que você tira do poço, ele joga duas. É verdade. Tem pessoas caminhando com você que só te coloca para baixo, que só te mostra o negativo das coisas. Você fala assim, Lucélio, eu vou conseguir. Você fala, você boba, Lucélio, você já passou dos 20 e tal. Já passou dos 20. Ah, vou fazer uma faculdade. Quantos anos você tem? 45. Você é bobo, sua faculdade é para menino novo, com 18 anos. Ah, eu estou querendo comprar um carro. Você é bobo, seu carro novo, esse carro está consumindo, que é uma beleza, vem ladrão, rouba, vem outro bate, vem essas ruas, buracos, do jeito que está. Vai só te desanimando, vai só te colocando para baixo. Isso às vezes acontece dentro de casa. Você vai tirar a carteira para quê? Daqui a pouco você está atropelando os outros, vem matando, vai dar trabalho para mim. Você vai bater esse carro e daqui a pouco eu vou ter que arrumar. Você vai caçar de mexer com isso para quê? É só colocando a pessoa para baixo. Aí a gente começa a perceber nessa passagem da Bíblia uma situação, como várias outras que a gente poderia estar pegando, mas uma situação que complica para todo mundo por causa da companhia. Quando o Senhor fala, eu vou entregar Jericó na mão de vocês, Ele entrega. Amém. Quando o Senhor fala, não pegue nada de lá, é para não pegar. Mas alguém que caminha com Josué é desobediente, é agoreiro, é mentiroso, é ladrão. Ele pega algumas coisas e esconde. E aí a história fala que depois que eles vencem Jericó, seria tipo vencer, vencer os Estados Unidos, e agora a gente vai lá no um país pequeno. Agora vai ser barbada. E para variar, como sempre eles faziam, né? Mandou espias para poder avaliar a situação. Os espias voltam, eu falei, lá vai ser tranquilinho. E vou até falar um negócio, não precisa mandar esse tanto de gente não. 2 ou 3 mil soldados no máximo vai dar para liquidar a fatura lá. Não precisa nem descalar os melhores não. E realmente não precisaria mesmo, porque era a mão do Senhor quem trazia a vitória. É verdade. Mas as más companhias corrompem os bons costumes. Tem um ditado que diz que antes só do que mal acompanhado. E Josué estava mal acompanhado 2 vezes. Primeiro, por esse cidadão que caminhava com ele, e segundo, por estar deixando a presença de Deus de lado. A Bíblia diz que quando eles observam a cidade de Ai, a segunda cidade, até o nome é Ai. Quando eles observam a cidade de Ai, logo depois de vencer Jericó, tranquilo, cidade pequena, vão vencer rapidinho para passar para outra, para não perder tempo. Quando eles se preparam, os 3.000 homens, e Josué escuta os espias apenas, e talvez fica uma dica para nós nesse momento,
Por mais simples que seja a situação que você está enfrentando, por mais simples que seja a batalha que você está lutando, por mais simples que seja o período de vale que você está vivendo, você já até está vendo do outro lado, está acabando já. Consulte o Senhor antes de tomar as decisões, querido. Amém. Pastor, mas era algo tão simples, eu ia só trocar de carro, pastor, eu ia pagar uma diferença de 5 mil, dividir de 10 vezes, não estava fácil mais. Mas você pode estar pegando algo que vai atrapalhar o resto da sua vida. Quantas histórias a gente escuta de pessoas que por coisas simples desgraçaram suas vidas. Querido, eu vendi um carro para um amigo, e parcelei para ele, de nome, você vai pagando tanto por mês. E ele vendeu esse carro para outro cara. E o cara começou a não pagar ele. E sucessivamente ele começou a não me pagar. Aí o que ele fez? O Ivanildo é polícia, vou chamar ele para a gente ir lá dar uma bronca no cara, qualquer coisa a gente toma o carro de volta. Aqui, eu já fui muito valente. Eu costumo dizer que eu já fui polícia de verdade. Só que depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a pedir a Deus discernimento nas coisas. Isso é uma coisa super fácil para ir lá resolver, aparentemente. Mas você já imaginou se eu chego lá e esse cara encrespa e por algum motivo rola um desacerto? Ou eu mato ou eu morro. Eu podia estar hoje morto, minha família sem um pai, sem um marido, ou eu podia hoje estar preso. Não ia dar na mesma? Só que eu falei, querido, eu vendi para você, resolve o problema com o outro lá, você. Agora, porque se ele não me paga, eu não te pago. Eu falei, aí é problema seu, ou problema meu, né? Eu fiquei sem receber. Mas a gente vai tendo discernimento de Deus até nas pequenas coisas. Talvez tem pessoas no nosso meio que estão com decisões para serem tomadas ainda essa semana. É verdade. Coisa simples, coisa pequena. É só internar um valor a mais. É só trocar isso aqui. É só alugar uma casa em um outro bairro ali. É só arrancar esse telhado todo da casa e pôr uma laje. Não, a gente divide em 10 vezes. Não, o país está vivendo em crise, mas eu estou em Cristo. E Cristo está falando, segura seu pé. Segura sua onda. Só que ele não está escutando mais Cristo. Porque o pecado de Acã, acabei falando o nome do cara, já está ali no meio da sua tribo, já está ali no meio da sua casa. E Deus está ficando irado com essa situação. Talvez você ainda não saiba, mas tem situações na sua casa que precisam de ser corrigidas. E isso tem irado o Senhor. Uai, pastor, mas se eu não sei, como é que ele vai cobrar de mim? É porque você parou de falar com ele. Porque na hora, querido, que você pedir direção de Deus, ele vai te mostrar onde que está a bicheira. Ele vai te mostrar onde que está o berne para você espremer. É fácil? Não. É tranquilo? Não. É demorado? É. Dá trabalho? Dá. Vai espremer um berne numa bicheira para você ver. Vai olhar uma ferida aberta para você ver, para cuidar. Mas o Senhor vai te revelar onde está o problema da sua família hoje. Não vai ter no final aqui para entregar a revelação. Não, ela já está entregue. E o Espírito Santo vai falar com cada um qual que é a situação que você já até sabe, você já vem sabendo. O Espírito Santo já começou a ter com você essa semana. E você precisa de tomar essa decisão, querido. Você precisa de tomar essa postura lá na sua casa. Porque enquanto Josué não tomou uma postura em relação a Acã, o problema não se resolveu. Mas a gente vai chegar lá. Eles vão, esses 2-3 mil homens, vão até Ai. Mas vai ser barbado. Começa aquela guerra, começa aquela luta, começa aquela peleja. De cara, os homens de Ai matam 36 pessoas de Israel. Eles não estavam acostumados com isso. Talvez você passou a vida inteira acostumado só com vitórias, só com bênção, só com tudo está certo, pastor. E de repente você sofreu a primeira baixa. E aí você escorrega, patina. Meu Deus, o que está acontecendo? Não era melhor a gente ter ficado do lado de lá do Jordão? Não era melhor ter... Deus está mandando te dizer, querido, que tem coisas na nossa vida que precisam de ser acertadas. Um amém? Amém. Eu estava pensando que
que era que precisava de ser acertado. Por isso que ficou todo mundo caladinho. E aí aquele povo, 36 morrem e os 2.964 vaza. Vira as costas para o inimigo e vaza. E a Bíblia diz que o povo de Ai começa a correr atrás deles desde o portão, desde a porteira, até na pedreira, e põe o povo para correr. E eles chegam em Josué e chegam totalmente desmotivados. Talvez você venha para esse culto nessa noite, querido, pensando que hoje é a última oportunidade que você vai dar para Deus. Deus, se eu não sair daquele lugar com uma resposta, se eu não ouvir o Senhor falar comigo, se o Senhor não for claro comigo nessa noite, Ele está sendo claro com você nessa noite. Ele está te falando que você veio muito desanimado para cá. Você veio quase que empurrado para cá. Mais que isso, você veio convencido pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Porque Ele te trouxe arrastado para falar com você. Que você veio assim, mas você não vai voltar assim. Glória a Deus. Porque quando aquele povo chega naquele desânimo, Josué rasga as suas roupas, as suas vestes, põe sua cara no pó diante da arca, da presença do Senhor, e o povo vem e faz a mesma coisa. E aí o Senhor vai e fala com ele. Essa é a segunda situação que Deus manda alguém parar de orar. Deus fala: para com isso, levanta. Deus está falando com pessoas aqui que é hora de você parar de chorar. É hora de você parar de ficar se lamentando, murmurando, se fazendo de vítima, coitadinho. Tem um ditado que a gente fala: meu Deus, que é isso? Deus está falando aqui que é hora de pessoas se posicionarem. Deus não fala com pessoas caídas. Pastor, mas eu estou num vale terrível. E o que Ele manda te dizer é: põe de pé, que eu falarei contigo. Levanta desse choro que você está nele. Tira essa cara do pó. O tempo de choro já passou. Deus está mandando dizer que agora é momento de atitude. O que você tinha que chorar, você já chorou. O que você tinha que clamar, você já clamou. O que você tinha que pedir, você já pediu. Agora é hora de você tomar atitude em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação às pessoas que te cercam e principalmente em relação a quem tem andado com você. Quem te tem influenciado, com quem você tem se aconselhado, quem está sendo o seu guru espiritual. Eles dizem que as 5 pessoas que nós somos, as 5 pessoas que estão mais perto de nós, tipo isso, você entendeu? Não estou conseguindo explicar não. O que eu sou tem um pouco das 5 pessoas que estão mais perto de mim. Será que se agora a gente entregasse um papel e uma caneta para você anotar 5 pessoas que caminham com você no dia a dia, e depois você tirar 100 dividido por 20, por 5, 20, você pegar 20% de cada uma delas e montar você, o que sairia? Tem gente que fez assim, ó. Querido, a gente precisa de estar com pessoas melhores do que nós no dia a dia. Pastor, mas e as piores, coitadinho? As piores que eu estou falando, pessoal, entenda, não é questão de hierarquizar a coisa, não. A gente precisa de estar com pessoas que nos motivam a crescer, que nos aproximam de Deus, que nos fazem querer ser melhor, que se a gente fala um versículo da Bíblia, ela nos ensina amanhã a falar 2. E as outras pessoas, nós vamos estar como referências dessas outras. Quer dizer que esse está melhor, esse está pior? Não é isso não. Mas eu preciso caminhar com pessoas que me fazem ver possibilidades das coisas. Eu preciso caminhar com pessoas que em cada oportunidade me mostram uma porta, que em cada situação me mostram uma porta. Eu preciso caminhar com pessoas que quando eu falar, cara, eu vou desanimar, eu tô meio cansado, tô meio de saco cheio desse negócio já. Ele vai virar e ao invés de falar assim, fica mesmo, esse povo, esse negócio não vai nem nada. Não, ele vai virar para você e vai fazer, que isso, Bruna? Você caminhou até aqui, está querendo parar agora? Não, minha filha, você já andou 90% da caminhada, agora é só acabar de chegar e comemorar. Agora não, é só chegar e correr para o abraço, vambora, tá chegando. É o tipo de pessoa que tem que estar perto de você.
É o tipo de pessoa, quando você fala assim, eu vou fazer uma prova. Ih, cara, pouca vaga demais. Não! As pessoas que estão perto de você têm que falar assim, você só precisa de uma vaga, cara. Você está preocupando que tem 10 ou 20, porque você só precisa de uma. Corra atrás, tenha força de vontade e não se esqueça daquele que te criou. Clame a Deus o tempo todo na sua vida que você vai alcançar. Hoje é quarta da vitória. Hoje é dia de desentulhar poços. Hoje é dia da gente receber ferramentas através da palavra de Deus que vão nos ensinar e nos motivar a avançar. Avançando rumo ao alvo que é Cristo, até que Ele volte para buscar a sua igreja. E Ele vai voltar. Amém. E eu tenho uma notícia triste para você. Não é todo mundo que vai subir. É verdade. Endireita a sua vida. Endireita a sua casa. Deus está olhando para a nossa casa. Ele está vendo um prato limpo, ou Ele está vendo uma panela com rapa de angu. Já viu panela com rapa de angu que você deixa 3 dias com água para amolecer? Aí se passar 3 dias zero, fica aquele fedor. Sabe acontecer isso com vocês? Às vezes eu faço um fogão de lenha, deixo lá fora e esqueço, meu filho. Quando eu volto lá, está até bufando. A pastora não pode assistir isso depois não. Porque geralmente é eu que cuido desse negócio do fogão de lenha. Então assim, Deus olha e fala assim, sua casa está em pratos limpos. Tem algumas manchas, algumas coisas que precisam ser corrigidas, mas eu vou ir com você limpando. Eu estou te ensinando, eu estou te empoderando, eu estou te dando condições de resolver essas situações. Amém. E você vai mantendo aquilo tudo limpo. Glória Por quê, querido? Porque se você vai deixando uma sujeirinha, você já viu o cabo de panela? Lá em casa não tem isso. Mas você já viu o cabo de panela que você vai deixando a gordura queimar em volta? Olha, gente, aqui ele dá um anel, que depois para tirar aqui tem que ser serra elétrica. Lixadeira. Você passa a faca de cozinha, você solta aquela, parecendo fita teflon, só que preto. Então assim, tem que manter limpo. É no dia a dia que o sangue de Cristo vai nos limpando e nos purificando de todo pecado. Pecar a gente peca, enquanto tiver nesse corpo de carne que só quer coisa errada, a gente tem hora que faz coisa errada, mas a gente não pode viver nessa prática. Ah, pastor, pecar todo mundo pega, tá, e você vai ficar pecando a mesma coisa todo dia? Aí é falta de vergonha na cara. O pecado de hoje não pode ser o mesmo de amanhã não, querido. Se você caiu nele hoje, não tem desculpa para você cair nele amanhã mais não. É verdade. Pastor, eu adultero, tem 12 anos, e eu tento sair desse mal. O pecado que você cai hoje, o laço que Satanás fez para te pegar hoje, amanhã ele não pode te pegar mais não. Quando você, opa, pera aí, isso aí é laço, eu lembro que eu pisei ontem, eu lembro que eu caí, eu lembro que eu fiquei muito arrependido, chorei, escondi de Deus. O pecado não faz a gente esconder de Deus. Adão, cadê você, Adão? Eu vim aqui toda... Não, você não, Adão, outro Adão. Eu vim aqui toda tarde passear com você no jardim, Adão, cadê você? Eu estou escondido aqui. Mas por que, Adão? Ah, eu estou com vergonha. Vergonha por quê, Adão? Ah, porque a mulher que tu me deste, sabe a árvore? Querido, é isso que a gente sente quando a gente peca. Vontade de esconder de Deus, que é uns 5 dias sem orar. Aí parece que vai passando, sabe? O brilho na cara vai voltando a brilhar. Aí vai passando, você está menos se sentindo culpado a Deus. Sabe aquele negócio daqueles 5 dias atrás? Já até passou, sabe? O certo, querido, era na hora, falar, Deus, e chorar e arrepender. Mas não aconteceu isso naquele povo. As coisas estavam escondidas dentro da tenda, dentro da casa, e a nação perdendo. Sua família está sofrendo derrotas por causa de coisa errada que está acontecendo lá dentro. Seus filhos não conseguem passar na faculdade. As pessoas não conseguem ser aprovadas nas coisas porque tem coisa errada precisando de ser limpa. Tem que pôr no eixo. Pastor, mas é difícil. É difícil. Quem falou que ia ser fácil? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É só com Ele que nós vamos conseguir chegar na quarta da vitória e falar, pastor, estou com um testemunho para contar. É só agarrado nele que nós vamos conseguir chegar no culto da vitória e falar, pastor, desentulhou um poço na minha vida, está jorrando água. Você sabe o que é um poço jorrando água? Não é só você que bebe, não. Todo mundo que está em volta bebe do poço, faz o uso da água.
Deus está querendo levantar poços nessa noite. Glória a Deus. Deus está querendo erguer pessoas para serem abençoadas e para abençoarem outros. Só que elas estão acompanhadas de pessoas que quando tira uma pedra, pega duas e coloca no lugar. Deus está falando para você se afastar dessas amizades. Deus está falando para você romper laços familiares. Pastor, ter familiares ele veio para causar divisão. Falando com sabedoria, tá, irmão? Não é pra você chegar em casa brigando com todo mundo. Eu sabia, eu sei que tá me... Você só me põe para baixo. Não é isso não. Ora por esses familiares. Mas você precisa se posicionar, porque na maioria das vezes a gente usa essas desculpas para não tomar atitude. É verdade. Você não vai fazer nada não, Luciano? Mas não, pastor, porque lá em casa não adianta. O povo lá não... Independa do povo. Independa dos seus amigos que te puxam para baixo. Independa das armas que você tem. Está lembrado de semana passada? Do rei? Pega a flecha ali. Pegou o que ele tinha. Não pediu canhão, não pediu bazuca, não pediu nada. Pega uma flecha dessa aí e começa a tirar as flechas. Deus vai usar o que já tem na sua mão. Deus vai usar o que Ele já colocou em você. Deus me dá um dom. Deus me dá um dom de ver as coisas. Me dá um dom de ter dinheiro para abençoar as pessoas. Sempre com R$5 você não compra um pão para ninguém, imagina você receber 500. Fala a Deus. Sede fiel no pouco, que o muito eu te darei. Deus conhece o nosso coração, irmão. Não adianta não. Adianta sair daqui e passar na padaria. Pastor, vou levar uns cobertores para os mendigos, que estão morrendo de frio. E Deus olha e fala assim: e aí? E aí? Eles estão morrendo de frio, e um monte que está morrendo sem mim, e você não fala nada de mim. Lá onde você estuda, lá onde você trabalha, lá naquele ônibus. Então, querido, a gente precisa de se posicionar. Quarta-feira da vitória, a vitória está caindo assim a rodo, e a gente só precisa de pegar e receber e entender, mas não vai chegar de qualquer jeito. Você falou que está caindo, pastor? Tá, mas tem uma linhazinha pendurada nela. A gente precisa estar em comunhão com Deus. A gente precisa estar na presença de Deus. Errou, pede perdão, arrepende. Homens, sejam sacerdotes da casa. Mulheres, sejam submissas. Respeitem esses maridos. E aí, querido, a Bíblia fala que Deus vai ver Josué naquela luta. Levanta daí. Levanta daí que eu vou conversar com você. Para que você anda a chorar, para que você anda de orar. Vem cá, aqui. Vou te falar o que está acontecendo. Desobediência no meio do povo. Eu falei que eu ia entregar Jericó na mão de vocês. Eu falei que não era para pegar nada lá. Eu falei que não era para tirar nada de lá. E teve um zoiudo no meio de vocês que pegou, escondeu, está guardado. E por isso eu me afastei de vocês. Vocês não vão vencer enquanto eu estiver afastado de vocês. Tem gente que fala: pastor, eu tenho 20 anos que eu sou crente, eu não lembro a última vez que eu venci. Pois é. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer te fazer voltar a vencer. Ele quer entregar todas as vitórias que ficaram travadas. Ele quer liberar para você hoje. Hoje, pastor, hoje Ele está te dando ferramentas. Pastor, já chorei tanto. Josué também. Pastor, já pus tanta cara no pó. Josué também. Pastor, já rasguei as minhas vestes tantas vezes. Josué também. Mas hoje é dia de você levantar e tomar atitude. Glória a Deus. Para uma pregação da teoria da prosperidade, eu poderia encerrar dizendo: pegue o envelope e tome uma atitude nessa noite. Ah, como que é fácil. A atitude que Deus quer de você, querido, é se arrepender do pecado. É arrumar a sua casa. As pessoas que estão ao seu redor precisam de enxergar Cristo em você. E esse Cristo em você precisa de constrangê-las a mudar de vida. Porque não adianta um Cristo estar em nós e quem está ao nosso redor. Não. Cristo tem que incomodar. Tem que causar um desconforto. Mas tem que ser um desconforto com amor. Que Ele chega, causa um desconforto e traz para o colo. Quem já foi pego no colo por Jesus aí? Amém. Eu também fui. Uma vez só. Uma vez só. Porque depois que Ele me pegou, Ele não me soltou mais. Eu sinto que eu permaneço nos braços do Senhor até hoje.
E o meu pedido é que Ele não me deixe. Porque se Ele me deixar, as vitórias vão deixar de acontecer. A salvação vai deixar de permanecer comigo. A promessa vai deixar de estar sobre a minha vida. Mas para isso eu preciso de me posicionar. Porque não é Ele que me deixa, é eu que me afasto dele. E talvez tem pessoas no nosso meio que estão falando: pastor, eu estou vivendo isso aí que o senhor está falando. Eu estou experimentando isso aí que o senhor está falando. Parece que Deus me deixou. Não, querido. Você se afastou dele. As suas práticas te afastaram dele. As coisas que você não quis abrir mão, as raízes que te ligam ao passado, te fizeram afastar dele. Mas hoje é noite de salvação. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de Cristo quebrar a dureza daquele coração mais petrificado que está no nosso meio. Porque o Espírito Santo é o único que tem o poder de convencer o homem do seu pecado e do seu caminho errado. Como me convenceu há 11 anos atrás. E tem me convencido a cada dia. Você acha que depois que Ele te convencer, acabou? Não. Ele precisa de estar habitando em você para continuar te convencendo todos os dias a dizer não. É fácil? Não. Tem dia que a gente está doido para dizer um sim. Vem falar que vocês também não sentem. Tem dia que a oferta é tão boa. Tem dia que o morango é tão apetitoso que você fala assim: com vontade de falar sim. Mas a presença do Espírito Santo te faz falar não. Porque os prazeres da carne são atrativos para a carne. E como eu ainda moro num corpo de carne, minha carne gosta dessas coisas. Mas desde quando eu resolvi servir ao Espírito, o Espírito dele tem me impedido de alimentar essa minha carne. Amém. E é assim que você vai conseguir vitória. É assim que você vai sair da quarta da vitória vencedor. É assim que você vai sair desse segundo elo com poços desentulhados na sua vida. Eu estava lá em casa pensando hoje, falei: Deus, a gente vai observando a cada mensagem, a cada culto, é tipo um passo a mais que a gente dá. Vocês têm essa impressão? Aprende um pouco de coisa, abre mais os olhos para algumas coisas, avança mais um pouco. Onde que a gente vai chegar com esse conhecimento, com isso tudo que o Senhor dá a gente? No céu. Porque a cada culto que a gente participa, a gente aprende, a gente cresce, a gente se fortalece para não cair nas armadilhas de Satanás mais. Porque ele já é um derrotado, ele está debaixo dos nossos pés. Mas tem alguns de nós que resolvem tirar o pé. Deixa eu ver se você está aí mesmo. Já viu aquele negócio que está com um bicho dentro do vidro? Aí você não está vendo, deixa eu ver se você está aí mesmo. Fugiu, voou. Tem gente que deixa o Satanás voar, fugir. Mas nessa noite, na presença do Espírito Santo na sua vida, o poder santo e poderoso do nome de Jesus está repreendendo toda a maldade, todo o laço, todo espírito de trevas que por algum motivo atuava na sua vida. Seja através de brechas abertas por você, seja através de palavras lançadas por seus antepassados, seja através de situações familiares. E aí é uma guerra essa questão familiar, né? Pastor, depois que eu aceitei Jesus, o que meus pais faziam tem poder sobre mim, nananana. Não sei, só sei que tem gente carregando isso até hoje. E aí hoje você vai sair daqui sem esse fardo que você entrou com ele, sem esse peso que você carrega com ele, sem esse trauma, sem essa vergonha. Pastor, todo mundo lá em casa venceu, todo mundo avançou, todo mundo fez um curso superior, eu tenho uma quarta série. Você vai sair daqui hoje, querido, entendendo que o tempo de cantar chegou, o tempo de gritar chegou, o tempo das muralhas de Jericó caírem chegou. Porque a arca da aliança, a presença de Deus está com você. E mais do que isso, você está obediente. Você já vai sair daqui marchando e já vai sair daqui gritando, porque as muralhas vão cair. Já caíram. E os poços vão ser desentulhados. O poço, quando você desentulha ele, tem até a foto lá da divulgação, uma água jorrando. É claro, quando você desentulha a água, o olho d'água, né? Ele vai brotando a água, vai subindo, vai enchendo, aí tem que tirar aquela água suja, trocar aquele processo.
Mas nós vamos partir do princípio que vai jorrar água, porque rios de água viva estão descendo. E não há nada que comporte esses rios. Por isso você está recebendo, por isso você está sendo cheio, por isso que seu milagre está sendo entregue nessa noite. Por isso que mesmo que não tenha condições de fazer, de cumprir, de alcançar, está acontecendo na sua vida. Porque não é por você e nem por mim, é pelo poder da palavra, é pelo poder do nome de Jesus, é pelo poder da presença dele em nós, que as coisas estão acontecendo, que os milagres estão sendo realizados, que maravilhas estão acontecendo no nosso meio. Que câncer está sendo expelido, que vaga de emprego que não existia mais está sendo reaberta, que processo que estava travado na justiça está sendo liberado, que a autorização para aquela cirurgia que nunca mais falaram nada chegou na sua mão, vai operar semana que vem. É por isso, querido, que nós acreditamos, é por isso que nós entramos desanimados, é por isso que a gente se prostrou, mas é por isso que a gente se levanta e toma atitude. E hoje, querido, levanta a sua mão e fala: Deus, eu vou sair daqui tomando uma atitude, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? E aí a Bíblia diz que aconteceu algo muito interessante. Deus já estava de papo mesmo com Josué. Ele já podia virar e falar: vai lá, pega o Acã, corta o pescoço dele, pega os negócios que está escondido lá que ele roubou e resolve o problema. Não! Deus não resolve as coisas desse jeito não, querido. A Bíblia diz que tem uma oportunidade dele se apresentar. Qual que é mesmo o seu pecado? Qual que é mesmo o seu problema? Qual que é mesmo a falha que você tem cometido diante de Deus? Nessa noite Ele está esperando você abrir o seu coração e falar com Ele. Deus, eu tenho prevaricado nisso. Deus, eu tenho deixado de fazer isso. Deus, eu tenho feito isso errado. Ele está querendo ouvir de você. Ele já sabe. Ele já sabe. E como eu não sou a dona Joaninha da revelação, eu não sei. Mas Ele sabe. Só que Ele não vai contar. Ele quer que você conte para Ele. O confessionário de Deus é diferente. Ele está do lado de Deus e já sabe tudo. Mas Ele quer que você fale para Ele. O que tem te afastado dEle? O que tem te impedido de estar na presença dEle? E mais que isso, o que tem te impedido de estar recebendo a sua vitória? E aí Deus dá aquela oportunidade e fala: olha, Josué, vocês vão fazer o seguinte, vai deixar para amanhã esse negócio. Avisa o povo para eles poderem se organizar lá. Conversa. Já viu aquele negócio quando o menino rouba na escola, eles vão no pai e falam assim: conversa com o seu menino lá, se achar qualquer coisa amanhã você traz, entrega aqui, nós vamos deixar baixo. Só que com Deus as coisas não ficam baixo. Tem pecado que você comete, que eu cometo, que vai trazer consequência. Ah, mas vai. E tem consequência, querido, que tem que ser paga. Pastor, eu estou até com medo agora, porque eu já fiz uns negócios, eu achei que Deus me perdoando, eu estava livre disso tudo, tipo assim, né? Isso não me pertence mais, isso não te pertence mais, mas a conta tem que ser paga. Não, pastor, mas Jesus pagou na cruz do Calvário a conta. Essa não. Ele pagou a conta do seu pecado, da consequência não. Pastor, eu matei um cara e eu pedi perdão, arrependi amargamente, Deus me perdoou, pastor. Amém. Como consequência, você vai passar 13, 14, 20 anos preso. Arrependido, perdoado, tudo normal. Mas vai pagar a consequência do seu pecado. E aí no outro dia, querido, foi uma noite de quebrantamento, foi uma noite do povo buscando o pecado para poder se arrepender dele. E quando foi de manhã, Acã foi lá e: Josué, foi eu. Estou arrependido. Pastor, como que você sabe? Como que você fala que Acã estava arrependido? Primeiro, ele assumiu o erro. Pequei. Segundo, contou toda a história. Peguei isso, peguei aquilo. Meu oi grande pegou aquilo. Quando eu estava quase indo embora, eu peguei mais aquilo. Ainda cabia um pouco no bolso, eu fui lá e peguei mais aquilo, enchi os bolsos, está lá em casa. O que Deus está querendo te falar nessa noite, querido, é que Ele quer que você fale tudo. Ele não quer ouvir meias confissões.
Quarta-feira da vitória. Ele não vai entregar meia vitória. Você não vai sair daqui com empate. Ou você perde, ou você ganha. E como ele te trouxe aqui, ele te trouxe para vencer. Porque a quarta é da vitória, não é a quarta-feira da derrota. Glória a Deus. Nós não vamos fazer a campanha a quarta da derrota. É a quarta da vitória. Só que você precisa de falar tudo para Deus. Segundo ponto. Primeiro, ele assume. Segundo, ele conta toda a história. E terceiro, querido, para a gente encerrar, ele não fez como Adão, a mulher que tu me deste. Ele não pôs a culpa em ninguém. Falou, foi eu, Josué. Foi eu que peguei. Porque ele podia virar e falar assim, Josué, você sabe como é que funcionário público ganha mal, né? Quando eu vi aquele despojo lá, meu amigo, o salário do soldado, você sabe que o rei está pagando bem, está dividindo de 3 vezes. E eu vi aqui um monte de ouro, prata, bronze, iguaria, tanta coisa boa. Eu falei, poxa, não vai fazer mal para ninguém. Ele não pôs a culpa em ninguém. Ele não falou que o Zema está dividido em 3 vezes. Não, ele falou, foi eu. Foi eu. Contei toda a história. E não vou pôr a culpa de ninguém, porque o culpado fui eu. Querido, quando o profeta chega até você, quando o homem de Deus chega até você, quando a palavra de Deus chegar até você, você precisa de assumir. Você precisa de assumir que você é dependente dele. Você precisa de assumir que do jeito que está não vai para frente. Que na força do seu braço as coisas não vão acontecer. A quarta da vitória vai ficar à toa. É verdade. Se você não tomar a posição diante de Deus e falar, Senhor, pequei contra ti. Quando Davi recebe o profeta e fala, rei, deixa eu contar a história. Tinha um homem, tinha um cordeirinho, uma ovelhinha. O outro veio e matou a única ovelhinha que tinha. Oh, dó. O que é isso? Tem que matar esse homem. Pois é, rei, esse homem é o senhor. Davi não deu desculpa. Davi não tentou fugir. Davi nada. Ele reconheceu o erro, pediu perdão, se arrependeu. Só que como consequência desse pecado, querido, Acã teve que pagar. E pagar com a própria vida. A Bíblia diz que depois que traz os homens, foram correndo da casa dele, desenterrou debaixo do tapete, tirou tudo, trouxe, pegou, resolveu o problema. Falou, agora pega Acã. Essa má companhia que andou com você, Josué. O Senhor está te dizendo nessa noite, querido, que precisa de exterminar alguns inimigos. Não vai sair matando ninguém, não. Está gravado aqui, o testemunho. Você precisa de exterminar algumas companhias que ainda te levam para o fracasso. Ô pastor, mas é meus amigos, e eu quero alcançar isso para Jesus. Primeiro você tem que ser alcançado por Jesus, porque senão eles vão te arrastar para trás. Não adianta, querido, a gente converter e já na outra semana já querer pregar para eles. A gente ainda está meio apaixonado por aquele pecado ainda que a gente cometia. A gente precisa de estar totalmente liberto para voltar lá com firmeza. E para eles verem a mudança em nós, demora um tempo. Glória a Deus. Você vai parar de usar droga e lá na boca de fumo, nossa, está diferente, diferente, suas unhas estão até queimadas aí, craquento. Sua boca está até seca, de tanto que você fumou até semana passada, agora você vem pagar de crente. Não, espera, busca em Deus, confia em Deus, pede ao Senhor direção. E aí, querido, Deus manda pegar aquele homem e levar para um local. Aquele homem foi apedrejado. A família daquele homem foi queimada, porque tem pecado que você comete que não alcança só você. Talvez a sua família toda está pagando por algo que você faz. É verdade. Ou por algo que você deixou de fazer. Quarta-feira da vitória. Deus está entregando vitória para o seu povo nessa noite. Amém. Talvez você veja achando que ia sair com a chave do carro novo, a chave da casa. Mas primeiro Deus está falando, conserta a sua vida. Que eu tenho muito mais para te entregar do que só um carro novo, do que só uma casa. Deus quer te fazer grande. Deus,
Ninguém recebeu. Deus quer te fazer médio. Deus quer te fazer grande, querido. Deus quer te entregar coisas que vão surpreender aqueles que estão ao seu redor. Deus quer te usar para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite. Por isso Ele te convenceu a vir ouvir essa palavra nessa noite. Não, pastor, achei que eu ia sair daqui todo lá em cima. Não, é bom às vezes sair lá embaixo. É numa casa que tem velório que a gente repensa as coisas. A Bíblia diz que é melhor ir onde tem luto do que onde tem festa. Porque onde tem festa, você come, você bebe, você zoa, você olha a roupa do outro. A roupa dela, não tem o vestido dela, é o cabelo dela. Sai dali mais pior do que você entrou. É verdade. Agora no luto não, você para, fica vendo o João lá no caixão, a esposa do João chorando, os meninos chorando. Você fala, ó Deus, chega uma hora que tem um fim pra gente. E a gente precisa de repensar algumas coisas. Aí você sai dali repensando algumas coisas. É verdade. Então talvez quando você sai do culto um pouco triste, é bom porque você saiu. A palavra hoje me arrebentou, rapaz. Porque essa me arrebentou. Eu estava ali dentro, ali estava com um osso de galinha atravessado aqui. Meu Deus. Todos os dias, querido, precisa de haver um confronto. Essa palavra, o livro da capa preta, agora tem de outras coisas, né? Mas todo dia ele tem que te confrontar em alguma coisa, porque aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Amém. Se você abre a Bíblia e lê, fala, não, que delícia, de maravilha, e nada me... Está tudo certo. Opa! Então vende tudo que tem e dá aos pobres. Lembra do jovem? Faz tudo isso que está escrito desde pequeno. Falei, então vende tudo que você tem. Não, aí não, eu... Querido, a nossa vida precisa ser transformada todos os dias. A quarta da vitória é só um dia que o Senhor separou para estar falando com o seu povo, para entender quais são as ferramentas que precisam ser usadas para ser vitorioso. E você vai sair daqui melhor do que você entrou. Glória a Deus. Pastor, você falou que ia sair meio de cabeça baixa, meio triste, mas isso também é sinal de sair daqui melhor, porque não existe nada melhor para a nossa vida do que se arrepender, se quebrantar diante do nosso Deus e entender que é Ele quem fez, quem faz e que fará. Em nome de Jesus. Eu sou só vítima do milagre. O realizador é Ele. Glória a Deus. E aí, querido, a palavra encerra dizendo que após Deus passar o cerol e alinhar o que tinha que ser alinhado, após Josué ir lá esquadrinhar, tirar o que estava errado do meio, os despojos, tirar aquilo que estava errado do meio do povo, depois de Josué parar de chorar e de ficar com a cara no pó, meu Deus, com carinho de meu Deus, que é isso? Após Josué tomar uma atitude diante de Deus, levanta que eu falarei contigo. Após Josué se levantar, a Bíblia diz que foi colocado pedra sobre aquele povo queimado e apedrejado, foi construído ali um altar, que até hoje tem o nome de Vale da Desgraça, para que todos que passarem por aquele local se lembrem. Mas a Bíblia também diz que depois dessa tomada de atitude de Josué, eles foram e venceram a cidade de Ai, tomaram, destruíram e conquistaram sem esforço, porque a vitória, ela vem do Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra. A sua vitória vai chegar. A sua cidade de Ai vai ser conquistada. Você só precisa de acertar alguns detalhes na sua vida. E o Espírito Santo já te falou que é isso. Você que está em casa, você que está no leito de um hospital, talvez você vai nos assistir de um presídio, de algum local onde você está cumprindo pena, talvez você está com uma doença em cima da cama. Deus está mandando te dizer, querido, que vai ser mais fácil do que você pensa. O primeiro passo é obediência. O segundo passo é vida com Deus, permitir que Ele trabalhe na sua vida. Relembre nesse momento que você está ouvindo essa mensagem aí onde você está pelas redes sociais. Relembre onde você caiu e volte ao primeiro amor. Relembre de pessoas que caminham do seu lado para te colocar para baixo. Verdadeiros amigos nos aproximam de Deus. E se tem alguém, querido, por mais importante que seja na sua vida,
que tem te afastado dos caminhos do Senhor, pula fora aquele laço. Em nome de Jesus, receba a vitória aí também. Amém, querido? Você pode aplaudir mais uma vez? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo elo da campanha, Desentulhando o Poço.